Show do Mengão, 3-0 em cima do Sport. E a pergunta que não quer calar: depois desse jogo, vocês aí continuariam escalando o Bruno Henrique como camisa 9 na posição de centroavante? Deixem nos comentários, tá? Na minha opinião, respeitando a história de Bruno Henrique, ele poderia ter feito 20 gols hoje. Pra mim, o Flamengo está perdendo muito tempo e não tá treinando ali na posição ou o Wallace ou o Juninho. De preferência o Wallace, porque são características totalmente diferentes, tá? E o Bruno Henrique não tem característica para estar ali naquela posição. E não é porque deu certo hoje contra o Sport, né? Time mais ruim do campeonato, que vai dar certo contra os times mais fortes. Inclusive não deu, né? Não dá certo contra o time mais forte. A prova foram os jogos anteriores. As provas foram os jogos anteriores, né? Vamos acompanhar aí o que os especialistas, os comentaristas falaram desse jogo aí, né? Tá pegando fogo Flamengo e Palmeiras nessa reta final do Brasileirão. Vamos secar o Palmeiras amanhã, se tudo der certo. Permaneceremos aí na liderança, tá? Vamos ver o que eles falaram sobre essa reta final do campeonato aí e sobre essa vitória do Mengão. Troca, tá parecendo que eu tô fazendo pregação de tanto que eu repito isso, mas é que as coisas se repetem com Flamengo e Palmeiras, né? A cada fim de semana a gente se dá conta, com uma frequência enorme, do quanto a gente está diante de uma corrida ponto a ponto de dois timaços. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso. Para mim, o sarrafo está colocado de uma maneira, e a forma como as pessoas estão vivendo essa disputa quase visceral de dois rivais, que eu tenho dúvida se o país está preparado e as torcidas estão preparadas para que algum deles termine o ano sem taça. E se terminar... são duas taças em disputa entre os dois. Entre os dois. Um pode levar as duas. Veja, são 30 jogos já de brasileiro, porque amanhã o Palmeiras faz o 30º dele. A distância entre os dois vai ser de no máximo 2 pontos. Você já sabe que nós vamos considerar um fracasso, né? Então, e não é, na verdade... Uma comunidade do futebol brasileiro. Na verdade, não é. A gente está assistindo a dois timaços fazendo uma grande temporada. Eles estão aonde times com o investimento e com o nível deles deveriam estar, que é disputando os 2 principais títulos do ano. Agora uma série de circunstâncias vai decidir o que cada um vai levar para casa. E no Brasileiro é uma disputa assombrosa, né, Alex? Os dois pulverizando a pontuação a cada rodada. Boa noite. Boa noite, Barreto, Cadu Manso, todo mundo está em casa. É o benefício, queira ou não, de você ter pelo menos mais um concorrente à altura para ele te puxar. E um acaba realmente tendo que elevar o nível do outro. Se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Os números são absurdos e é muito difícil. Eu acho que a gente devia começar... Peraí. Antes, já lanço essa proposta porque eu vou me interromper. Porque Edson Viana está chamando no gramado no Maracanã. Fala, Edson. Barreto, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo ligado com a gente agora no Troca. Uma dupla histórica do Flamengo aqui comigo. O Arrascaeta simplesmente hoje igualou o Doval, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Argentino com 94 gols. Arrascaeta, o quanto essas marcas que você vem conquistando no Flamengo mexem com você? Isso é algo que faz parte do teu cotidiano ou você simplesmente vai seguindo o fluxo? Não, eu sempre, como falo, tento dar o melhor pro grupo, pro Flamengo. E isso vai ficar quando eu parar de jogar, quando eu encerrar minha carreira no Flamengo, que eu vou tomar a dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando e ajudando os companheiros. E o Flamengo conseguiu demonstrar muita força hoje do elenco, depois de uma semana muito desgastante, né? Você entrando até mais cedo do que normalmente se esperaria no jogo. Como se sentiu? Como é que é? Não pode respirar porque, na luta pelo título? Não, eu falei com o Felipe, enquanto eu estiver bem e quero jogar. Ele achou que era melhor começar no banco. Temos um elenco também que precisa de minutagem, é importante para todo mundo, assim que feliz quando entrei, ajudar ao time, ao grupo e compartilhar esse campo aqui com o PH, que é um privilégio também. E como é um privilégio, Bruno Henrique, compartilhar o campo também com a Arrascaeta? Cara, Arrasca é um grande amigo, desde quando jogava no Cruzeiro, tinha um sonho de jogar do lado dele, uma qualidade, um cara excepcional, um gringo brasileiro. Então, cara, muito feliz de estar cada vez mais conquistando história do lado dele, o Flamengo, para toda a nação. Então, muito feliz por esse momento dele e pelo nosso momento também. E você que desde fevereiro não marcava 2 gols numa mesma partida, foi um jogo que eu perguntava para você no intervalo como deveria fazer no segundo. Quando abriu a porteira acabou fluindo normalmente, né? Como é que foi para você voltar a marcar? Eram 11 jogos já sem marcar e logo 2. Acho que, como eu te falei no primeiro tempo, era só caprichar um pouquinho ali na finalização. No primeiro chute do primeiro tempo, a bola deu uma quicadinha e acabou me atrapalhando. Mas fui pro vestiário,
focado em voltar para o segundo tempo, em ajudar a minha equipe fazendo gol. E graças a Deus fui coroado aqui hoje com 2. E você é muito intenso mesmo no banco aqui. O Rodrigo Caio chegou para te controlar um pouquinho ali. É difícil se controlar, né? Cara, é difícil porque o lance onde a gente vê que não foi maldade do Everton, né? Ele disputa a bola e logo em seguida recua o pé e acaba pegando o jogador. Ele não teve uma proporção ali excessiva de machucar o jogador do Sport. Então é difícil falar, isso é muito complicado, mas vou deixar para a diretoria do Flamengo olhar com carinho. Obrigado, Bruno. Marques, o Edson trouxe ali uma dupla que está pulverizando recordes no Flamengo, né? Tudo que eles conquistarem daqui para frente abre vantagem. Exato. Porque são os dois colecionadores de títulos. Maiores colecionadores de títulos de um time que teve Zico, que teve Júnior. É bom lembrar disso, né? De uma baita geração, né? É impressionante. É lógico que se a gente for pegar, a gente até comentava ontem, por mais que essa geração do Flamengo foi uma baita geração, não tinha uma desigualdade tão grande quanto de repente tem hoje, né? Porém, para se conquistar tudo isso, obviamente que não é fácil. A gente não pode diminuir de maneira nenhuma. Muito de contexto, né? Naquela época, para você ir a Libertadores era um evento, né? Não era a certeza que o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, tem, que todo ano tem Libertadores. Cada época tem as suas características. Dentro dessas dificuldades. E também tem o lado comercial. Eles, de repente, tiveram oportunidade de sair, não saíram, ficaram. E o fato Mas eu acho que diz sobre o Flamengo também, sobre a capacidade que Flamengo e Palmeiras hoje têm de manter grandes jogadores. Sim. São caras que não foram embora. Não tem desmanche. Os clubes são mais capazes de controlar a reposição. Isso. Fora que sua própria estrutura física, coisa que anteriormente não tinha, isso facilita, né, Barreto? Verdade, a longevidade. Eu ir lá todo dia, eu ter esse prazer, ir no Ninho do Urubu hoje, ir no Ninho do Urubu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era tudo muito diferente. Sabe o que eu ia dizer? Que quando os nossos repórteres chamaram, eu ia propor comparar a campanha do Cruzeiro com outras campanhas a essa altura. Se o Cruzeiro não está fazendo uma campanha de campeão. Uma certeza a gente já tem. Certeza? Bom, isso é uma forma de dizer, tá? Vai ser batido esse ano o recorde do melhor vice-campeão da história. Isso é muito provável. Por quê? O melhor vice-campeão da história é o Santos, em 2019, com 74 pontos, quando o Flamengo fez 90. Para fazer 74 pontos, faltam agora 8 jogos. O Flamengo precisa de 10 pontos em 24. O Palmeiras, faltam para ele 9 jogos, ele precisa de 12 pontos em 27. Então é um aproveitamento muito inferior ao que eles estão fazendo desde o início. Então é de se imaginar que os dois vão ultrapassar 74 pontos. Né? Para o Cruzeiro, por exemplo, fazer 74 pontos, ele tem que fazer 14 pontos dos próximos 21 que ele vai disputar. Absurdo não é? São não é absurdo. É um excelente aproveitamento. E o Cruzeiro vem tendo, ao longo do campeonato, 64% de aproveitamento ao longo de 30 rodadas. Então ele vai se aproximar também. Então a gente vai ter a melhor pontuação do trio de primeiro colocado da história. O que eu queria saber, essa campanha do Cruzeiro, de 60 pontos em 31 rodadas, com a vitória de hoje sobre o Vitória, ele não é uma campanha de campeão em outros campeonatos. Ele estava competindo. Estava competindo. No mínimo, poderia estar na liderança de alguns campeonatos aí. Tiveram um campeonato de 69, 70, 71 pontos por campeão, né? Com 20 vitórias, 21 vitórias. O patamar ele aumentou realmente para 24, 25, pelo menos, vitórias de um pouco tempo para cá. É uma ideia para o nosso gato mestre. Vai ter emoção até o fim do Campeonato Brasileiro, Luiz Carlos Júnior. Vamos voltar ao Maracanã, com o Luiz, com o Roger Flores, com a Jéssica Sescon. No jogo de hoje não teve, né, emoção no sentido de disputa, porque o Flamengo matou, né? Mas teve uma torcida curtindo, festejando, celebrando a grande campanha e, como você disse na transmissão, se preparando para dormir na liderança. Já voltou praticamente todo mundo para casa, tem um pouquinho de gente ali atrás, todo mundo voltando para ter aquele soninho de líder, aquele soninho gostoso. Boa noite, Luiz. Soninho de líder e botando o secador ali, né? Paradinho, já pegando o secador, pensando em secar. Bom, não teve emoção até o fim, mas você tem toda a razão, meu amigo Barreto. Brasileirão vai ter emoção até o fim. Porque esses dois times descolaram, são os dois maiores orçamentos, os dois melhores elencos, as duas grandes potências da América do Sul, decidindo Libertadores e decidindo o Campeonato Brasileiro. Então, galera, vai ter emoção até o fim no Brasileirão, não vai, Jéssica? Vai ter, né? E hoje o Flamengo mostrou isso, né? Foi um jogo de opostos, como a gente já falava no nosso pré-jogo, nosso aquecimento.
e o Flamengo conseguiu fazer o jogo funcionar, né? Fazer o jogo com muita qualidade. A ideia, o plano do Filipe Luís era fazer um jogo de aproximação do ataque, desse ataque funcionando e triangulando entre si, mas e isso funcionou. No primeiro tempo o gol não saiu, mas ali já tinha uma disparidade muito grande do Flamengo em frente ao Sport. A gente teve muitas finalizações do Flamengo no primeiro tempo, poucas no gol, mas um chutaço do De La Cruz por uma grande defesa do Gabriel no primeiro tempo. O De La Cruz ele finalizou 3 vezes, as 3 vezes com muito perigo, né? Ele era o jogador mais confiante. Aí o Roger falou que ele não pode perder essa, né? Foi uma chance clara do Bruno Henrique. As 2 principais chances do primeiro tempo caíram nos pés dos 2 jogadores que não estavam confiantes, que eram o Samuel Lino e o Bruno Henrique, né, Roger? O jogo foi muito tranquilo pro Flamengo. O Flamengo não passou nenhum tipo de sufoco, não sofreu em nenhum minuto da partida, controlou todas as ações, teve muitas finalizações. Chegou a uma hora que o Flamengo tinha 20 finalizações contra nenhuma do Sport. Então foi um jogo em que o Flamengo conseguiu jogar bem, conseguiu criar as principais chances. O que ainda pega, principalmente no primeiro tempo, foram os desperdícios de algumas jogadas muito claras de gol, né? O Bruno e o Samuel deixaram de fazer 2 gols na cara do gol com muita facilidade. Isso aí cobra-se um pouquinho do Flamengo, principalmente quando não tem o Pedro. Mas no segundo tempo, eles foram muito bem. O primeiro gol do Flamengo é uma jogada muito bonita do Samuel Lino. Aí a gente está vendo mais uma finalização do De La Cruz. Logo na sequência o Flamengo faz o gol, uma jogada pela esquerda do Samuel Lino. Aí a gente está vendo e o passe e a infiltração perfeita no tempo certo do Bruno Henrique para fazer 1-0. A partir do momento que o Flamengo quebra essa tampa, fica mais fácil, os espaços ficam maiores, entra logo na sequência, entra o Arrascaeta, e aí com um espaço pequeno ele já enxerga melhor, com um espaço maior o jogo fica mais fácil para o Flamengo. O Saul apareceu, faz um cruzamento aqui do lado esquerdo para o segundo gol do Flamengo, também num rebote que o Bruno Henrique aproveita muito bem, e aí foi só administrar. Filipe Luís controlou carga, tirou jogadores importantes, deu minutagem a outros que tem poucos minutos na temporada. Deixou, por exemplo, o Samuel Lino jogar o tempo inteiro. Então foi uma noite, né, Jéssica, que o Flamengo conseguiu sair daqui sem nenhuma notícia ruim. De repente a lesão ali nas costas do Carrascal, que parece não ser nada de grave. Então ele administrou bem, ele jogou bem, ele controlou o adversário, ele não sofreu, ele não sai com ninguém gravemente machucado, ele tem todo mundo perdeu o Bruno Henrique com o 3º cartão amarelo. E bobo, né? E bobo. Tava no ele banco, já estava no banco de reservas, uma reclamação que não cabia aí, o lance do cruzamento do Raul, Danilo. Saul, como ele sai, como ele tira peso da bola, como ele toca com mais refino, o cruzamento na cabeça do Danilo, e aí ninguém do Sport acompanha, o Bruno Henrique faz o segundo gol. Então é uma noite muito boa para o Flamengo, o torcedor sai satisfeito, quase 70 mil pessoas novamente. É uma noite que eu acho que o Felipe hoje, se ele não conseguiu dormir, a gente trouxe hoje ele depois do jogo da Argentina. O sono dos justos. Já dava para ver aqui o clima no Maracanã. Provavelmente domingo de folga, então hoje é um sono tranquilo, agradável para todos os rubro-negros. Aqui o clima no Maracanã já era de muito alívio depois do primeiro gol, né? Acho que a torcida queria demais ver o Flamengo jogando bem, o ataque funcionando. Bruno Henrique, esse cara que tá aparecendo aí, voltando a marcar gols, né? Voltando a ser confiante, a poder ser uma peça importante nesse elenco do Flamengo. E quando sai o primeiro gol, a gente percebe que o clima já é outro, né? De uma comemoração, de um alívio da torcida toda, já combinando aí com a classificação da Libertadores, né? Para essa vitória parada importante. também, que cobrança a gente tem no futebol brasileiro, até no futebol mundial, né? Belas cobranças, gols bonitos de bola parada. Camisa 10 hoje tirou da cartola. Eu sou fã demais de gol de falta. Adoro ver gol de falta. Essa brincadeirinha. Eles diminuíram muito, né? E o Gabriel fez bom jogo. O goleiro do Sport é um bom goleiro. E nem assim ele conseguiu fazer essa defesa de uma bela cobrança do Arrascaeta. Outro ponto muito positivo para o Flamengo, participação do De La Cruz no jogo. Muita intensidade, muita participação em movimentações, em triangulações, em tabela. Essa única defesa do Rossi. Uma bola difícil, uma bola que varia, que balança na frente dele, que ele sai pro lado esquerdo. Olha só, ele vai pro lado esquerdo e aí tem que voltar pro lado direito para fazer a defesa. O goleiraço o Flamengo tem também, na única que precisou dele. Ele fez uma defesa segura. Então uma noite bem tranquila pro Flamengo, que tudo que foi planejado deu certo. Barreto, estamos aqui na área. Tudo que foi planejado deu certo. Vou pegar esse gancho do Roger aí, Luiz, pra gente seguir no papo aqui com o Mansur e com o Alex. E devolver para vocês, na expectativa de o Filipe Luís começar a falar. Se você tiver alguma notícia por aí, me avisa, tá?
que a gente vai com o treinador do Flamengo. Palmeiras e Flamengo agora vão levar essa reta final de Campeonato Brasileiro na ponta dos dedos, né? Como se diz ao narrar a Fórmula 1. Não sei se o Galvão foi o primeiro a usar essa expressão, Luiz, talvez tenha sido. Mas era boa, né? É boa demais, né? Aquela última volta ali, muito delicada. Só que é o seguinte, isso era usado na Fórmula 1 para aquela corrida que já estava ganha. Só não fazer besteira, só não bater, não quebrar. É isso aí. Agora Exatamente. não é isso, não. Agora tem que preservar o time para uma final duríssima. E acelerar ao mesmo tempo do Brasileiro. Enquanto se disputa, né? Na ponta dos dedos, mas pisando fundo. Porque a sensação de que o outro não vai perder muitos pontos. Essa é a questão. Porque olha só, nessa situação, por exemplo, Palmeiras vai amanhã a Caxias, não pode negociar, tem que ganhar. A esperança do torcedor do Flamengo está no desgaste do Palmeiras. Para fazer aqueles 4-0 Um pensando no desgaste no outro, um torcendo para que o outro tenha mais lesão, que perca mais jogador, que perca... Lógico, tem cara. Isso, Alex? Lógico que tem. Secar o outro assim, torcer para jogador mais... Seca, na entrevista nós fala que nós não perdemos tempo com isso, mas é lógico que você torce contra. Você vai falar que é mentira, não tem como, né? Na Se o cara entrevista é perder, todo mundo fica mais bonzinho, fácil. né? Não, pelo amor de Deus, não sei. Queremos ganhar nos melhores e tal. Lógico, secador... Ô, Nossa, Barreto, na Palmeiras hoje entrevista tava ninguém lá. quer ser cancelado nos dias de hoje, não. É verdade. Mas, enfim, um vai estar de olho no outro, claro. E uma coisa que eu acho que pode ter influência, e tudo agora é evidente que a gente está especulando quanto ao que pode acontecer nessa reta final. Mas quem primeiro ceder terreno um pouquinho, até mentalmente pode acontecer desse time acabar olhando muito mais a Libertadores do que o brasileiro. Se alguém abre 4 pontos, digamos, aí, como a pouca crença de que o outro vai perder ponto, é natural que esse time comece a ver a Libertadores como o grande objetivo e aí o campeonato ganhe, vai pender muito para o lado do outro. Ainda assim, a gente não vai nunca duvidar que esses times possam dar a volta, mas no momento não ceder terreno é o fundamental. E um mês, né, Alex? Acho que mexe com o psicológico de todo mundo também. É muito e pouco tempo de uma vez só. É muito e pouco tempo, mas assim, não dá pra pensar, realmente você pensar, lá vai faltar algo aqui, vai ficar até chato, porque lá não é garantido, não tem garantia de nada, e você pode garantir o título brasileiro, de repente, até chegar lá. Então, a administração, ok, mas longe de você abrir mão emocionalmente, porque se você prioriza o seu adversário, não, é problema dele, né? Mas assim você consegue, de repente, nessas rodadas, como principalmente jogando em casa, como o Flamengo hoje, independente até de ser o esporte o último colocado, você tem que fazer a sua parte mesmo para jogar pressão pro outro lado. A equipe do Gato Mestre não brinca em serviço, não. Eu levantei um questionamento aqui, Luiz, Roger, Jéssica, sobre a campanha do Cruzeiro, né? O que significa ter 60 pontos com 31 rodadas em outra edição do Campeonato Brasileiro que não seja essa, com Flamengo e Palmeiras tão dominante, né? E recebi aqui o seguinte, olha, em 7 oportunidades desde 2006, aquele ponto de corte, né? Que a gente costuma usar. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, 20 clubes. Em 7 oportunidades, o líder na 31ª rodada tinha menos de 60 pontos. Eu estava fazendo como o Gato mexe muito mais rápido do que eu estava fazendo aqui a pesquisa manualmente. Eles não usam. Inter em 2020 tinha 59, Corinthians em 2017 tinha 59. Ele é o Gato Mestre, né? Exatamente. Exato. Quem sou eu para competir? Não é por acaso. Mas só o Corinthians em 2017 tinha 59 também? Grêmio 2008, 59. Palmeiras 2009, 54. Fluminense 2010, 54. Vasco 2011, 57. Corinthians 2017, 59. Inter 2020, 59, Botafogo 2023, 60. Lembra que a gente falou do Corinthians de 2017 como um time dominante? E o mais significativo nisso aí, há muito mais exemplos nas primeiras edições dos pontos corridos de 38 equipes do que nas mais recentes, porque a concentração de ponto no topo está aumentando. E uma curiosidade, só o Fluminense de 2010 e o Corinthians de 2017 foram campeões. Curioso. Com os 60 pontos em 31 rodadas. Se fosse esse trio comandado por Luiz Carlos Júnior, o pessoal tá falando que meu cabelo tá grande, Luiz, eu tô querendo ser você, cara. Com Jéssica, Roger, só deixar crescer, o time já tava com legal. 25 vitórias. O seu vai ficar melhor, Alex, eu tenho certeza absoluta. Não vai. Deixa crescer que vai ficar ótimo. Não, melhor que você, impossível. Aliás, eu tava vendo você jogar com o Inter outro dia com um cabelo muito bom que esse. Era outra época, né? Os barbeiros, os cabeleireiros tinham outra característica, né, Roger? Você sabe que... meu compadre. Puxando uma curiosidade aqui nessa área capilar, fugindo um pouquinho do jogo. Sério isso? Outro dia, a gente estava falando do aniversário do Maurício de Souza e eu disse uma das maiores honras que eu tive foi o Cebolinha falar meu nome, me chamar de Baleto, numa edição do Ohio Talk.
em 2021. Não tem tanto tempo assim, gente. Seu Barleto. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, que cabelo preto. A primeira coisa que me chamou a atenção. Porque sempre que eu vejo uma imagem minha antiga, né, Luiz? Lá do começo do Sport TV, eu penso, meu Deus, quanto cabelo. Dessa vez foi essa. Só que são só 4, né? Quanto? 2021, 4 anos. Coloca 5, né? 26 já nós estamos. Credo. Mas enfim, não estamos aqui para falar de cabelo, não. Estamos aqui para falar da vantagem que o Flamengo vem abrindo e da situação do esporte que a gente já não questiona mais, né? Não. Estava até prestando atenção ali na entrevista do Igor Cariús no fim do jogo, ele dizendo que o time jogou um nível abaixo e tal. Eu fiquei pensando, jogou mesmo um nível abaixo? Esse é o esporte 2025, né? A gente não imagina nada muito melhor do que um 3-0 contra o Flamengo no Fala aí, ô Roger, o que é difícil com todos eles aqui que acompanham o futebol esse tempo todo? Não é você fazer 10 minutos bom no jogo, 20 minutos bom no jogo. O jogo é de 100 minutos, pô. Né? E contra um Flamengo você tem que fazer 100 minutos num nível que você nunca fez para não tomar um jogo desse jeito. O Flamengo ainda perdeu oportunidades, né? Porque o Sport, por mais que tenha tido dificuldade de escalar o time, né, perdeu o lateral esquerdo na concentração também. O Lucena ele escalou um time no meio-campo com o Rivera, que é o único pegador, tentando, pelo menos quando ele escala dessa maneira, né, com o Lucas Lima e o Sérgio Oliveira, me parece que ele tentaria ter um pouco mais da bola, ou trabalhar a bola com um pouco mais de qualidade para tentar fugir da pressão do Flamengo, essa pressão mais alta. E ele não conseguiu nem fugir da pressão, né, com essa qualidade, e também, e muito menos, ser agressivo na marcação quando o Flamengo tinha a bola, porque tanto Sérgio quanto Lucas Lima não são agressivos na marcação, são jogadores que conseguem cercar, ocupam espaço, mas não dão bote, né? Olha ali o Sérgio torcendo mais a da grande área. E o Lucas Lima também. Quem sai é o Rivera e depois do bote que ele dá, ele também fica olhando. E aí o Flamengo teve muito espaço. Olha só, a entrada da área foi um convite para o Flamengo fazer tantas e tantas e tantas finalizações. Mais uma. Por isso que eu falo, o resultado ele foi mentiroso dentro daquilo que a gente que tem de resultado final, né? Porque era para o Flamengo ter construído uma vitória muito mais larga, com muito mais facilidade. Foi fácil o jogo porque o Flamengo não sofreu nada, mas a construção do resultado, do número de gols, poderia ter sido muito maior. E o Igor fala na entrevista no final do jogo que o time voltou desconcentrado para a segunda etapa. Eu discordo, não acho que foi isso que aconteceu. Acho que nem tudo tem a ver com nível de concentração, não achei o esporte desconcentrado. O Flamengo voltou e conseguiu confirmar as chances de gols que já tinha criado no primeiro tempo. Foi isso que aconteceu. É muito difícil você segurar a pressão do Flamengo. O Flamengo fez aquela pressão alta, que o Sport não conseguia sair, não tinha articulação suficiente para conseguir conectar o ataque, apostou no Romarinho e no Léo Pereira como um ataque de velocidade. Essa bola não chegou neles, né? Começou a chegar no ataque quando o Barleta entrou na segunda etapa. Então foi uma estratégia do Sport que não funcionou, colocando esses dois jogadores de mais contenção de posse no meio. A velocidade dos atacantes também não apareceu no jogo. Então foi uma estratégia que funcionou pelo lado do Flamengo apenas. A gente falando dessa questão da estratégia de ter dois meias, né, para tentar ter posse de bola, para sair de uma pressão, e quando não tinha bola não tinha a agressividade na marcação. Tanto ele nos mostrou isso, porque quando estava 3-0 ele faz a substituição, ele tira o Lucas Lima e bota mais um volante, Pedro Augusto. Por quê? Porque com 3-0, teoricamente, né, ele tira um meia de articulação e bota um volante, porque o meio já estava perdido desde o início do jogo. Ele poderia ter uma melhorada essa sensibilidade. Por quê? Porque aí ele é agressivo, e o Barleta também entrou bem. Isso, então ele deu uma melhorada. Mais bola, automaticamente roubando mais bola, ele tem mais ação, e com a movimentação do Barleta que entrou aqui no lado direito, nas costas do Lucas, essa bola entrava com um pouquinho mais de facilidade. Mas aí o jogo já tinha ido pro brejo há muito, muito tempo. Tem uma coisa curiosa sobre o Sport, rapidamente. Óbvio que a pontuação dele mostra que foi um time que não conseguiu estar à altura da disputa, não conseguiu competir. O desafio que é jogar a Série A. Né? Agora, por outro lado, assim, hoje foi apenas a terceira vez no campeonato que ele sofreu uma derrota por 3 ou mais gols de diferença. 3-0 para o Palmeiras, 3-0 para o Flamengo, 4-0 para o Cruzeiro. Muitos jogos do Sport
tiveram muitos momentos em que o jogo foi razoavelmente parelho, só que quase sempre ele acabou não conseguindo pontuar. O Sport não é um saco de pancada. Não, ele não saiu tomando. Você não olhava para os jogos e falava, esse time não pertence a essa turma. Mas se você olha a campanha como um todo, você chega à conclusão que aparentemente ele não pertencia a essa turma. Mas a cada partida ele não se apresentava com uma fragilidade constrangedora. Evidentemente ele tem muitas derrotas, né? Uma quantidade enorme de derrotas. São 17, mas, por exemplo, são menos derrotas que o vice-lanterna Juventude. Isso. Né? Ele hoje, só uma mais do que o Fortaleza. Hoje o Sport tem exatamente a pontuação do América de Natal de 2007, que é a pior campanha dos pontos corridos com 38 rodadas, 17 pontos. Naturalmente, aparentemente, ele vai fazer mais pontos que o América. Luiz Carlos Júnior, Roger Flores, Jéssica Sescon, só tem vocês no Maracanã e a nossa equipe que está aí por trás das câmeras. Então, é isso. Tem dois caras passando ali. Agora só. Então, a gente vai se despedir de vocês. Não sei se o Felipe Luiz está lá revendo alguns momentos do jogo. Tem treinador que gosta, né? Entendo. Dá uma olhadinha. Sim, não. Ele já chegou para a entrevista. Chegou? Ah, então pronto. Chegou. Então o timing está perfeito. Valeu, Luiz. Valeu, Roger. Valeu, Jéssica. Vamos com o treinador do Flamengo. Boa noite, gente. E na sequência, a gente analisa um pouquinho mais do jogo aqui no Troca. De certa forma, pode tirar um pouco o São Paulo da zona de